Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um Comex Digital Talk. Um Comex Digital Talk muito especial para mim. Um Comex Digital Talk sobre nota fiscal de importação. Nota fiscal de importação foi como a Get foi fundada lá em 2008 para apoiar, e aí virou esse RP gigante que é hoje, para apoiar os importadores e exportadores brasileiros, mas é um tema que me agrada muito de trazer. E eu estou muito feliz com os convidados que nós temos aqui hoje. Nós temos a Aline, nós temos o Kleber, que são pessoas que estão no dia a dia dessa rotina, né, pessoal? Que estão ali na nota fiscal, que apoiam diversos Verdade. importadores e que podem trazer muito conhecimento para a gente. Então, não deixe de dar o seu comentário, não deixe de colocar aqui a sua pergunta. Estamos ao vivo aqui para responder o chat para vocês. Deixa seu like, compartilha, ajuda o Comex Digital Talk a chegar para mais pessoas, né, em um tema tão importante. E eu prometo a todos vocês, não faremos a pergunta do que é uma nota fiscal de importação hoje, tá bom? Vamos a temas bons da nota fiscal de importação, temas profundos. E eu deixo aqui a apresentação, que é quando a gente fala um pouquinho do porquê o Kleber, porquê a Aline estão aqui nesse tema. Então, Kleber, Aline, sejam muito bem-vindos ao Comex Digital Talk. Começo com você, Aline. Se apresente, por favor. Obrigado pelo convite, Thiago. Me sinto muito honrada de estar participando. É a primeira vez, né, que eu participo com a Get. Bom, eu sou a Aline Baylor, diretora da Consult, a primeira contabilidade digital especializada em comércio exterior e consultoria tributária. Nós estamos presentes em todo o Brasil. Estamos fisicamente aqui em Itajaí, né, a nossa cidade respira o comércio exterior, e já faz 15 anos que eu tenho experiência na área tributária do comércio exterior, né, para importadores e exportadores. Então, estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre a nota fiscal de importação e vamos nessa. E você, Kleber, se apresenta um pouquinho, né? Alguns vídeos que a gente já gravou, alguns Comex Digital Talk que já gravamos, alguns livros lançados, tem um pouco de história para contar para a gente, né, Kleber? É verdade, Thiago. Agradeço a oportunidade da Get pelo convite em fazer parte desse projeto, que é o Comex Digital Talk, terceira edição que eu venho participando e entendo a projeção, né, que vocês conseguem ter, e o primordial é isso, a gente poder compartilhar do nosso dia a dia. Eu mais do lado aqui aduaneiro, que sou responsável pela área comercial do Grupo Casco, onde nós atendemos há 18 anos pequenas e médias empresas brasileiras, majoritariamente aí dos estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Então, compartilhar com vocês aí desse conhecimento que nós temos e, como o Thiago comentou também, 2 livros publicados, atuo como professor e palestrante da área de comércio exterior. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, Kleber. Então, o pessoal que está nos assistindo aqui, vocês terão o prazer de ver o Thiago falar pouco hoje. O tema vai ficar concentrado neles. Espero que vocês aproveitem e gostem muito. Vamos iniciar a nossa discussão, então, tema nota fiscal de importação. A gente sabe que a nota fiscal de importação é ainda um gargalo aos importadores, principalmente aos pequenos e médios importadores brasileiros, e os grandes também, viu, que eu faço quantidade de reunião com empresa gigantesca que demora para fazer, mas tudo bem, né? E eu desconheço, né, importadores independente da quantidade de processo, independente do seu tamanho no mercado, que não deixam a nota fiscal para o momento que o caminhão tá lá para pegar a carga para sair e sai correndo para fazer, né? Então esse planejamento a gente sabe que é normal, que faz parte do dia a dia. A rotina do Comex é uma rotina muito louca, né? Mas é um documento extremamente importante, né? Então, obviamente, só para dar um início ao conceito, vou perguntar aqui para vocês. Legal, sou um importador. Minha carga está chegando, minha declaração foi feita lá pelo meu despachante. O que eu preciso ter em mãos de informação na hora da emissão da nota fiscal? Bom, eu vou começar falando que, primeiramente, a mercadoria tem que estar desembaraçada, né? Para, de fato, a emissão da nota fiscal de entrada. Respondendo, assim, bem objetivamente a tua pergunta, Thiago, o documento necessário para ter em mãos é a DI e a CI, né? Sem elas é basicamente impossível dar início à nota fiscal de importação. Eu sempre falo para os meus clientes que a nota fiscal de entrada, ela é quase que uma cópia da DI. E ter um sistema que permite a importação do XML para facilitar o preenchimento da nota fiscal ajuda demais. É por isso que eu sempre indico a Get. Esse documento, a DI, é o primeiro que tem que estar em mãos na hora de emitir a nota fiscal de importação.
Show de bola. Kleber, quer complementar? Com certeza. Eu sempre digo que, né, principalmente as pequenas e médias empresas, quando elas estão iniciando as suas operações de importação, muitas vezes ela foca no desenvolvimento do fornecedor, foca em contratar o despachante aduaneiro, porém não se atenta à parametrização do ERP, do software que ela utiliza dentro do seu negócio e, consequentemente, deixa essa premissa para os finalmente quando já tem a declaração de importação. Então, assim, a minha sugestão, né, olhando holisticamente para a operação porta a porta, do início ao fim, sempre que nós começamos, Tiago e Aline, a atender um importador novato, vamos dizer assim, a gente já solicita para que ele verifique com o software dele, com o pessoal do suporte, sobre deixar o parametrizado todas as informações necessárias. Também é um trabalho em conjunto, onde é realizado por meio do suporte técnico, mas também muitas informações serão oriundas da própria contabilidade, como CST, CFOP, e todos esses detalhes a serem realizados antecipadamente, porque a partir do momento que você tem a declaração de importação desembaraçada, nós temos a armazenagem correndo sobre aquela operação, e daí, né, se torna algo extremamente urgente, não necessariamente que daí vai acabar emitindo corretamente, por causa da urgência, e daí as consequências são maiores. Ou seja, você importador que está começando a importar agora ou já importa com uma certa antecedência, é importante sempre pensar nessa parametrização e tudo mais, e caso tenha qualquer dificuldade, por que não contratar a própria Get, que está com um sistema aí extremamente azeitado, vamos dizer assim, funcionando de uma maneira que faz a leitura do XML e facilita a vida, a sua vida e de todos os envolvidos, consequentemente. Isso aí. Isso aí. Eu agradeço as indicações da Get, mas eu vou dar aqui para vocês que todos que estão nos ouvindo, tá? É necessário ter um software, né? Tem a Get, tem outros no mercado, mas você precisa ter, tá bom, pessoal? Porque o tempo é o nosso maior bem, né? E não dá para ficar 8, 10 horas emitindo nota, gente. Isso aqui é diário aqui da companhia que chamam a gente, preciso de um software, porque eu passei a madrugada fazendo o negócio. Não é um absurdo. Né? A gente está em 2023. Desculpa te cortar, Imagina. Thiago. Normalmente, quem passa esse tempo todo está fazendo no emissor gratuito. E realmente é impossível, gente. É muito difícil fazer a emissão de uma nota de importação no emissor gratuito. Complementando o que tu falou, Thiago, o sistema ele é obrigatório. Não tem como, né, fazer manual esse tipo de nota fiscal, justamente pela tamanha, não complexidade, porque é um padrão, mas tantos detalhes que tem ali na questão do preenchimento. Com certeza, com certeza. Eu vou falar qual é a minha visão do que você precisa ter em mãos quando for emitir a nota. Então, toma nota lá. Alguma planilha de cálculo de nota fiscal que você já fez na vida, se você tem histórico de importação. Se não tem, não tem problema. A gente monta junto contigo. Tem, inclusive, lá, né? Acessa lá o site da Get, procura lá, planilha de cálculo de nota fiscal. Baixa lá e você consegue ter para você, tá bom? CFOP que vai utilizar, AST, né? O IPI, o PIS, o COFINS, que você pode buscar com a sua contabilidade. Tem em mãos isso, certo? De como você vai fazer. Quais são as alíquotas do ICMS? Quais são as reduções de alíquotas do ICMS, caso tenha algum tipo de redução? A AST, obviamente, se houver o MVA, tá? Tudo isso são informações que você precisa ter em mãos para a hora da emissão da nota fiscal. Então é muito importante o trabalho em conjunto com aqueles que te apoiam no dia a dia. Você que é importador, que tudo que eu te falei agora foi grego, a escolha de uma contabilidade, a escolha de uma assessoria de comércio exterior correta para o seu processo é essencial. Muitos empreendedores, quase que eu falei importadores, empreendedores resolveram iniciar os seus processos de importação com conhecimentos contábeis sobre o processo de importação defasados, ou seja, não tem problema você não ter, o teu negócio é vender a mercadoria importada, você é bom nisso, contrata alguém que é bom na parte fiscal para você não ter nenhum tipo de problema, não é não, Aline Kleber? Alguns pontos são essenciais para o sucesso na importação, né? Então, como o Thiago ratificou a questão do software, de você ter um software que te dê, logicamente, números e, consequentemente, você realizará a gestão ali, seja diária e tudo mais, assim como uma contabilidade que conheça de fato da própria importação, para que possa fazer todos os lançamentos contábeis e fiscais, mas ao mesmo tempo ser um contador consultivo, onde você pode contar com toda a análise e diagnóstico de como sua operação está caminhando, assim também considerando, né, que os regimes de tributação que nós temos no Brasil, que também é essencial para viabilizar ou às vezes inviabilizar a sua operação, mas também a empresa de assessoria em comércio exterior que tem essa visão
como eu comentei desde o início, do início ao fim da operação, para que te dê o amparo e principalmente a segurança para você realizar uma operação competitiva e, consequentemente, como o Thiago comentou, você focar nas vendas, na manutenção do cliente, que é o fim do próprio negócio. Isso tudo vai poupar muito tempo, porque estudar isso e estar por dentro de toda a legislação é algo que nós estamos fazendo há 15 anos, né? Não foi ontem que nós aprendemos sobre o assunto. Então, poupa muito tempo do empreendedor e dá toda a segurança que ele precisa, né? Ter esse ecossistema de pessoas que realmente entendem do negócio dele. Perfeito, perfeito. Gente, fizemos essa introdução agora, falamos um pouquinho do que você precisa ter para nota fiscal, alguns conselhos aqui. Agora a gente vai aprofundar em temas mega específicos de nota fiscal. Então a gente vai trazer temas que são relevantes. Olha só como a gente chegou nesses temas, pessoal. A Get, ela tem quase 600 clientes. A gente vai bater 600 clientes agora em agosto, né? A gente está muito feliz, tá, pessoal? Sim, hein? Show de bola, merecido. Então são 600 clientes e todos têm a emissão da nota fiscal com a gente, obviamente, né? Principalmente é o ponto de partida, né? Independente dos 20 e poucos modos de contrato, a nota fiscal é o primeiro que a gente implementa. Só para vocês terem uma noção de grandeza, todos que estão nos ouvindo, a cada 5 minutos uma importação é oficializada no nosso software, né? Então é muita volumetria. Então, os temas que foram selecionados aqui hoje para a gente conversar foram temas desses quase 600 importadores que contam com o atendimento da Get, contam com o suporte da Get e têm dúvidas sobre algum tipo de processo. Então, eu vou até ler aqui, pessoal, para não cometer nenhum erro. Quais são os temas que nós vamos abordar a partir de agora? 1. O entendimento de como que montamos a nota fiscal de importação quando existe diferimento do ICMS, seja ele parcial ou integral. O rateio dos tributos por item na nota fiscal de importação. Falaremos também da aplicação gradual da obrigatoriedade do CBNF, lá do Cefaz, que está entrando em vigor, que já tem alguns estados que têm o CBNF, outros que eram para entrar dia 1º, né? Mas agora vai entrar em novembro só, como Santa Catarina. A gente vai falar um pouquinho de erros do porquê que a nota fiscal de importação tem estorno por rejeição do Cefaz, né? Muito pela conversão da unidade de medida. A gente vai dar dicas sobre esse tema. E além de outros temas que a gente vai tratar aqui lá no final, que são pertinentes a um processo de importação. Então, para você que está nos ouvindo, saiba que os temas serão extremamente importantes e diários de uma rotina de importação, e a gente vai tentar aprofundar ao máximo para você com o conhecimento da Aline, com o conhecimento do Kleber. Então, pessoal, fica aqui um recadinho de como está a nossa agenda, um recado agora da Get sobre nota fiscal de importação, e aí a gente vai para os temas principais que já foram descritos. Emitir uma nota fiscal de importação nunca foi tão simples. O GetOne é a primeira plataforma Pay As You Go focada em importadores e prestadores de serviços como despachantes aduaneiros, assessorias e contabilidades que permite a emissão das notas fiscais de importação diretamente do XML da DI. Multi-CNPJs, ou seja, pode cadastrar quantos clientes e filiais desejar e, claro, usuários ilimitados. E o melhor de tudo, você só paga o que usar. Isso mesmo, sem mensalidades. Vamos começar com o cadastro. É aqui que a mágica começa. Adicione informações da sua empresa. E o mais importante, escolha o tipo de importação que fará. Serão operações próprias ou operações para os seus clientes? Adicione seu certificado digital A1, o logo da empresa e finalize o cadastro. E agora, é só começar a usar. Quer ver a sua mente explodir? Importe o XML da DI e clique em gerar nota fiscal. Pronto! Basta conferir as informações que preenchemos automaticamente e a sua nota já está pronta. Você pode autorizar a NF de entrada pelo GetOne ou exportar o XML para integrar com o seu ERP. Você também pode gerar NF de saída para diversas operações, como remessa ao adquirente ou ao armazém. E você acreditou que seria tão simples, não é mesmo? Isso porque pensamos em tudo. Criamos modelos de notas fiscais para agilizar o seu processo. Você pode escolher aquele que se adequa à sua operação ou criar o seu próprio modelo totalmente customizado. E não para por aí.
Cadastramos automaticamente todos os produtos que estão na sua DI. Buscamos as alíquotas federais, realizamos o rateio das despesas, aplicamos uma autocorreção em pequenas diferenças para garantir que a sua MF está de acordo com a DI. Tudo foi pensado para agilizar o seu processo. Você ainda tem à disposição um chat no GetOne para apoio da nossa equipe de atendimento, que é reconhecida no mercado como nota 10. E você deve pensar, tá muito fácil para ser verdade. Pois é fácil assim. Acesse nosso site, clique em Quero Testar e ganhe um crédito para sua primeira nota fiscal sem qualquer custo. É isso aí, pessoal. Novidade no mercado, GetOne, o primeiro software Pay As You Go do mercado, que você só paga o que usar, extremamente importante para todos vocês. Quem aí tem algum tipo de dificuldade, testa lá, a primeira nota fiscal é por conta da casa. Então, Kleber e Aline, vamos lá. Vamos iniciar o debate extremamente técnico da nota fiscal aqui, fechou? Primeiro, top 1 de dificuldade monitorada pela Get, que é o entendimento na montagem de uma nota fiscal de entrada de importação com diferimento, seja ele TTD, etc., enfim, todos esses. Por que é dessa dificuldade? Temos o diferimento parcial, tem diferimento integral, enfim. Né? Vamos tratar por parte aqui, eu vou fazer a primeira pergunta, que eu já estou falando demais. Né? Como que eu monto uma nota fiscal de importação com diferimento do ICMS? Quais são as dicas e qual que é a etapa, Aline? Bom, primeiramente, a gente sempre tem que avaliar a legislação do estado do importador, né? Sem ter isso muito claro, é difícil dar uma orientação. Mas eu vou dar uma orientação baseada nos maiores ouvintes aqui da Get, que são importadores aqui de Santa Catarina, que obviamente tem incentivo fiscal, né, PTD 409, 410. E para estes, por exemplo, o diferimento é total na importação das mercadorias. E por ter um diferimento total, a nota fiscal de importação não pode ter o ICMS destacado em campo próprio. Ela tem que ter ali o Código de Situação Tributária, CST 51, que é diferido, e realmente sem o destaque do ICMS para que não haja a cobrança desse imposto, né? Não haverá. Perfeito, perfeito. E você, Kleber, qual que é a diferença do diferimento parcial, diferimento integral, né? Explica um pouquinho para quem está nos ouvindo a diferença entre esses processos. É muito importante o importador ele considerar a parte técnica, que é o que a gente está trazendo aqui neste webinário. Então, assim, você tem o diferimento parcial, muitas vezes acaba acontecendo, Thiago e Aline, da mesma nota fiscal, você tem o diferimento parcial ou o total. Ou seja, o lançamento por item, por produto, é separado dentro do sistema que você vai realizar. Então, pode ser que você tenha o CST 51, como comentado pela Aline, que é o diferimento, ou você pode ter, de outra maneira, o recolhimento integral, ou até mesmo ele parcialmente ou total. Ou seja, é importante que você entenda de que maneira o regulamento do seu estado exige o cálculo do ICMS quando ele é diferido, para que, quando você realizar esse lançamento dentro do sistema, você siga da mesma forma. Usando como exemplo o Paraná, o que é interessante? O Paraná tem o DIN, que é um sistema dentro do site da Receita Estadual, da Secretaria da Fazenda do Paraná, que ele disponibiliza, Thiago e Aline, um extrato do que foi diferido. Ou seja, quando você realizar o lançamento dentro do sistema da Get, por exemplo, você vai seguir todos aqueles dados e entender qual que é a base de cálculo em cada situação. Por exemplo, nós temos lá o caso de recolhimento de 6% de ICMS, ou seja, se o ICMS integral é 19% ou 18%, você teve um diferimento onde foi diferido parcialmente. Se foi diferido totalmente, logicamente você vai lançar como zero, né, no caso, para que não tenha o destaque, como comentado pela Aline. Então é importante você entender qual que é a exigência por parte da Secretaria da Fazenda, caso não tenha isso no regulamento, buscar soluções de consultas aí, você tem notas técnicas e tudo mais, e entender a base de cálculo, considerando que você tem a base de cálculo por dentro, e depois é realizada a multiplicação pela própria alíquota. E o ICMS, ele se torna complexo, porque você pode ter a base reduzida, você pode ter a alíquota lá, como eu comentei no Paraná, nós temos 6%, nós podemos ter 4%, nós podemos ter diferimento total, ou às vezes, né, até empresas do Simples Nacional, 12% ou 25% quando se trata de cosméticos. Ou seja, a complexidade é imensa,
mas isso não é para assustar, é para que você antecipe, junto à contabilidade, e entenda como funciona aquela base de cálculo, para que os lançamentos sejam realizados de maneira assertiva e corretamente. E isso tudo, né, até complementando, Kleber, tende a mudar com a questão do CBNF, que a gente vai falar a seguir, né? Como eu comentei, o ICMS ele não pode ser destacado na nota fiscal com diferimento total, mas com o advento do CBNF, agora vai ser realmente destacado num campo próprio, e também em campo próprio o percentual total do diferimento, que é o 100%. Isso está bem claro lá no guia prático, mas é algo que vai trazer mudanças aí a partir de novembro. Até aproveitando a sua colocação, Aline, eu sempre comento, né, nas minhas aulas e também nas lives que eu participo, comércio exterior é algo extremamente sério. Né? Se você, no caso, está levando de uma outra maneira, sinto lhe informar, cada dia mais a régua, o nível de exigência por parte da fiscalização está aumentando. E questão de nota fiscal, como já diz, a nota ela é fiscal. Ou seja, são lançamentos que são realizados dentro do seu software. Imagina, por exemplo, você destacar um ICMS errado, você vai fazer esse lançamento em conta gráfica de maneira indevida. Você está se apossando de um crédito que não conheceu, trata-se até de um crime tributário. Ou seja, é necessário para quem está fazendo o lançamento da nota fiscal de entrada que ele entenda de onde vem aquela exigência e siga impreterivelmente da maneira correta. Esse é o motivo da nossa live, né? De compartilhar o nosso conhecimento para enriquecer o conhecimento de todos que estão aqui, para que se faça a coisa certa e foque no negócio e fazer ele crescer e, consequentemente, trazer mais riqueza aí para o país e para todos os envolvidos. Isso aí. Aqui na Get, pessoal, a gente tem clientes, importadores, trading companies, que importam de diferentes locais, né, obviamente. Então, cada local tem o seu incentivo fiscal, tem a sua base de cálculo, que a gente chama, né? Então, quando a gente está montando lá, né, antes da PO mesmo, que tem a simulação do custo de importação, é importante que você já tenha isso em mente, né? Do quanto que vai custar aquela importação de fato, né? O quanto que está vindo. E se você está trazendo essa importação para venda para fora do estado, você tem que ter o cálculo, inclusive, do imposto de saída, tá? A gente vai focar hoje em nota fiscal de entrada, de importação, mas quando você faz a saída, você tem que calcular qual o custo daquele produto, a parte fiscal, tudo isso bonitinho, uma pré-nota, tá quase assim, para saber isso. Né, que a gente vai entrar num tema de custo e despesa do processo, enfim, são outros 500 agora, mas depois você tem que ter toda a parametrização de saída. A dica que eu dou para vocês, pessoal, ainda quando você for fazer, cria uma parametrização única dos impostos de acordo com o tipo de operação. Então, importação por conta e ordem por Santa Catarina, importação por conta e ordem, sei lá, do Paraná, enfim, importação direta, blá, blá, né, você vai fazendo bonitinho. E dentro dessas parametrizações, você cria as exceções para o produto, porque às vezes tem alguns produtos com exceções, e você cria uma única que você adiciona exceções por produto e você consegue ter uma visão clara desse processo. Mas aí é muito técnico, né? E principalmente a palavra parametrização para o produto é quem já tem algum tipo de software, né? Então vocês entenderam um pouco melhor do que eu quis dizer. E para você que ainda não tem um software, é mais ou menos isso que você faz. Você deixa tudo agrupado, porque em um clique você já tem todas as informações. Não precisa ficar calculando tudo nessa planilha maluca, que eu tenho certeza que você que não tem o software tem. Muito bom, pessoal. A gente falou aqui do diferimento, é um tema aqui muito importante. Coloca 18, coloca 4, coloca 6. Sempre a mesma pergunta, a mesma dúvida, e a gente vai atendendo, é top 1 aqui no nosso dia a dia. A gente vai agora para o top 2, pessoal. O top 2 é o rateio na hora de montar a nota fiscal de importação. Né, como que eu faço esse rateio, né? E aqui é uma parte importante, né? Que todo mundo que procura um software procura para falar, pelo amor de Deus, você faz o rateio para o produto, porque eu não aguento mais fazer isso aqui na mão. Mas a gente, para começar esse tipo de assunto, a gente tem que tratar um pouquinho de quais são os custos e quais são as despesas e a diferença, obviamente, entre isso na hora de compor uma importação, porque é a base para a gente calcular aqui a nota fiscal de entrada de importação. Kleber, então conta para a gente um pouquinho primeiro, né, para a gente entrar no tema de rateio na nota fiscal de importação. Quais são os custos, quais são as despesas do processo, né, o que envolve isso? Isso é um tema bem interessante, porque assim, nós temos dois pontos de vista que nós devemos considerar. Do ponto de vista de contabilidade, custo é diferente de despesa. São lançamentos, ambos são desembolsos, são gastos realizados pela empresa para poder realizar a importação ou até mesmo a própria industrialização. Mas do ponto de vista aduaneiro, nós temos também esses custos e as despesas que são inerentes à operação de importação. Isso que é interessante, que a gente tem que entender como que o software, como que o seu RP, ele faz o cálculo para que bata as informações, como a gente falou anteriormente, com a questão
do ICMS. Então, por exemplo, o que eu gosto muito do sistema da GET é que quando você faz o lançamento do XML dentro do sistema da GET, ele já faz a leitura e o próprio rateio, por exemplo, ele já faz o lançamento da própria Marinha Mercante, caso contrário, você faz o lançamento manualmente, mas a taxa Siscomex já é lançado e o frete internacional e o seguro já segue o próprio regulamento aduaneiro. No caso, o seguro internacional, ele é rateado sobre o valor da mercadoria, sobre o valor do produto, e o frete internacional, ele é rateado sobre o peso, porque é o que diz o regulamento aduaneiro. Mas isso não nada impede também do sistema permitir de você fazer o lançamento manualmente, caso necessário, porque tem empresas que entendem diferente disso. Eu, no caso, sempre vou sugerir seguir o próprio regulamento aduaneiro, porque você vai ter um roteiro de como fazer aquela emissão e vai ter um padrão previamente estabelecido para que todos dentro da empresa sigam essas informações. E o que seria custo, né? Custo é tudo aquilo vinculado à produção ou à importação da mercadoria. Então, quando a gente diz, por exemplo, os insumos, a própria embalagem, o imposto de importação, tudo isso é custo de fato. E despesa é o que não é conectado diretamente a essa produção, a importação da mercadoria, mas sim a manutenção, seja ela comercial, a parte administrativa da empresa, para que auxilie, né, a empresa na venda daquele produto. Então, são coisas distintas que nós devemos separar, né? Até uma coisa que a gente sempre faz internamente no Grupo Casco, quando nós realizamos um estudo de viabilidade para o cliente, que é essa simulação, a gente quer saber qual que é o regime de tributação dessa empresa, para que depois a gente mostre para ele todo o desembolso, o cenário completo da operação, aí ele vai ter o valor do desembolso por item, mas também ter acesso ao custo contábil de fato. Se ele é lucro real, ele vai entender que o IPI, o PIS, o COFINS e o ICMS, por exemplo, são não cumulativos. Ele vai fazer o desembolso para fazer o recolhimento, vai lançar em conta gráfica, mas depois ele vai destacar novamente, então ele tem a não cumulatividade. Agora, se ele for do lucro presumido, isso já muda totalmente. Se ele for do Simples Nacional, consequentemente, tudo isso acaba entrando como custo contábil. Ou seja, é necessário que o gestor da empresa ele entenda como são realizados esses lançamentos para que possa fazer daí tanto a precificação da venda no mercado interno, assim como o custeio da própria importação. Mas as demais despesas, eu sempre vou sugerir que você faça pelo valor do produto para que siga o regulamento aduaneiro, mas isso também é uma consequência aí do que você prefere fazer internamente do ponto de vista de gestão. Tiago e Aline. Show de bola. Muito bom. Aí, pessoal, uma aula aí para vocês agora do que é custo e despesa. Mas aqui, Aline, a gente trata, né? Teve ali o detalhe do que é custo, do que é despesa, né? Muito bem detalhado. Mas a gente sabe que na nota fiscal, na hora de emitir de fato a nota fiscal, a gente precisa detalhar produto a produto, os custos, o frete, os seguros, impostos, outras despesas, né? O que está compondo, né? De fato, esse custo dessa mercadoria. E na declaração da importação, na DI, algumas dessas informações elas não vêm discriminadas item a item, né? Como que o importador consegue, então, realizar isso? Quais são as dicas que você pode dar para os importadores nesse momento? Tá, então o que compõe a nota fiscal de importação aqui em Santa Catarina são as despesas que estão na DI, que é o valor aduaneiro, toda a parte dos impostos, marinha mercante e taxas Siscomex. Então, isso aí é muito, muito importante a gente observar quando estiver emitindo a nota fiscal de importação. E no sistema já existe campo próprio, né, para cada um desses itens. Então, ali no valor do II, existe campo próprio no XML, onde o cliente, o importador, vai estar mencionando o valor por item. E todos os demais impostos também. Só a taxa Siscomex e a marinha mercante, que são despesas que deve ser informada em despesas acessórias e aí fazer o rateio conforme o Kleber havia mencionado. Perfeito, pessoal, perfeito. Tá aí, ó, informação para todos vocês aí, importadores de Santa Catarina, a grande maioria dos nossos ouvintes e clientes da GET, inclusive, que conseguem agora entender um pouquinho mais do rateio, de como compor. E aí eu mando um abraço aqui para Gabriel Rezende, meu grande amigo, advogado, que escreveu pelo menos uns 328 artigos sobre a capatazia, se deve ou não compor o ICMS, e lutou bravamente por isso. Gabriel, que participou do Comics Digital Talk em 19 e 20, um grande abraço para você, Gabriel.
Vamos dar continuidade, então, aqui no processo, aqui nas perguntas, nas dúvidas. A gente já citou ali um pouquinho da composição dos rateios, a gente já falou sobre como que a gente consegue apoiar na parte de diferimento de CMS, temas extremamente técnicos que eu espero que vocês que estão nos ouvindo tenham absorvido, tenham gostado de tudo que está ouvindo. Não deixa de fazer a pergunta aqui, os comentários, elogiar todo mundo que está aqui falando, de deixar o like para mais pessoas verem aqui o nosso Comex Digital Talk. E nós vamos para a próxima pergunta, mas antes disso, me fala uma coisa, Kleber, antes da gente falar do CBNF aqui, nessa parte de custos, diferimento de rateio, etc. E quando é lucro real, hein? Essa é uma pergunta frequente, né? Porque assim, o lucro real significa que a importadora ela vai recolher o imposto de renda e a contribuição social, de fato, sobre o lucro real, como já diz o regime de tributação. Ou seja, quanto mais despesas você justificar por meio de apresentação, de lançamento de notas fiscais, consequentemente, menor será o seu lucro e o recolhimento do imposto de renda e contribuição social. Então, até essa é uma pergunta que eu gostaria de replicar para a Aline: como que contabilmente a contabilidade deve considerar, né? Existem estados, por exemplo, como o estado de São Paulo, que tem uma solução de consulta que diz que você tem que fazer uma nota fiscal complementar de importação. Mas existe uma complexidade também de fazer o lançamento dessa nota fiscal complementar, porque nem todos os custos e as despesas que a gente comentou anteriormente acabam entrando nessa nota fiscal complementar, ou seja, acaba não batendo quando você soma no valor total. Então, eu gostaria de saber da Aline, contabilmente falando, como que é realizado o lançamento de uma armazenagem, do transporte rodoviário de entrega da mercadoria, da devolução do contêiner e tudo mais, ou da própria lavagem do contêiner, ou os honorários do despachante aduaneiro, que não entraram na nota fiscal principal, mas, consequentemente, são despesas aí inerentes à operação de importação. Então, na contabilidade, especificamente do comércio exterior, a gente precisa sempre contabilizar por processo, né? Então, ali dentro do balancete, do balanço, existe uma conta que se chama estoque de mercadorias em andamento, né, por conta da importação. E toda despesa, tudo que ocorre ali no momento da importação é destinado nessa conta contábil. E aí a gente vai realmente engordando essa conta e chegamos no valor total da importação. Tem que bater, né? Tudo que o importador desembolsou tem que fechar com o valor desse estoque. E dá sempre diferença com a nota fiscal de importação, porque vocês entendem que nem sempre o valor total da nota de importação fecha com todas as despesas desembolsadas ali no processo. Essa diferença nós contabilizamos para estoque, sempre. Então, a orientação que damos aos nossos clientes é que eles também incluam todas essas despesas, não sei se manualmente, mas utilizando um software para aumentar o custo unitário do item, tá? Para que, de fato, a contabilidade, né, reflita o valor unitário corretamente, com todas as despesas que envolveram o processo. Infelizmente, nem sempre a nota fiscal de entrada vai fechar, e esse ajuste é obrigatório para que o importador, principalmente optante pelo lucro real, tenha o custo real das suas mercadorias. E claro, né, Kleber, é importante falar também que esse importador do lucro real, como você já mencionou, tem direito a crédito dos impostos pagos na importação. E isso é importante que o sistema que ele tenha faça, de fato, os créditos no valor unitário, para que ele não esteja ali com um valor incorreto no seu estoque. Bacana. Excelente. Você vê tudo que a gente falou aqui, a complexidade que é a operação, mas principalmente a questão de gestão, a necessidade de você ter um software que vai te fornecer ali relatório e tudo mais, e facilitar na precificação do produto importado, né? Manualmente é quase impossível, né, você conseguir fazer toda essa precificação e esse custeio. É muito difícil. Imagina, né? Às vezes tem muitos itens na DI, milhares de itens, fazer isso manual é muito complicado. Tem que ter um software mesmo que possa ajudar, facilitar.
Ou muito tempo disponível, né? O que eu acho difícil aí alguém Mas, ninguém tem. Você sabe que quando existem empreendedores iniciando o processo de importação, são empreendedores com bastante investimento, tá? Fazendo importações aí, 3, 4 importações mensais, abrindo a sua importadora, né? Para fazer 3, 4 importações mensais, da base aí acima dos $500 mil por importação, né? $2 milhões por importação, gente com dinheiro fazendo e aí mexendo o mercado. E normalmente quem está abrindo a importadora ainda tem uma dúvida: lucro real, lucro presumido, simples, enfim. Pessoal, eu vou falar aqui para todos vocês, a gente não vai entrar nesse tema agora, mas se alguém quiser comentar, obviamente, pelo amor de Deus, fique à vontade. Mas fale com a tua contabilidade, não chuta, né? Por favor. Né? E outra, não é advogado que faz isso, tá? É contabilidade. Tá? O advogado ele vai te falar dos riscos da sua escolha, mas o correto é você falar com quem conhece do tema, não é não, pessoal? Tiago, a gente vê aqui tanta dificuldade que nós temos uma empresa aqui dentro da Consult, né, que é especializada em emissão de nota fiscal para importador. É isso. E tanta dificuldade que a gente encontra. E é claro que a gente contrata a Get. Que bom. Pessoal, a gente vai partir para o próximo tema, mas eu vou deixar um quiz aqui. Eu quero que alguém aqui do chat me responda por que os valores em reais, ali, o valor de dinheiro, nunca bate com a DI em alguns centavos. Eu quero ver se alguém que está aqui no chat sabe por quê, e eu vou responder isso no final. Né? Por que sempre tem uma diferença de R$1, de alguns centavos por produto, enfim, se alguém sabe o porquê disso. Né, e quem souber vai contando aqui, no final eu conto por que existe essa diferença, tá? Obviamente que é o mais comum, porque a causa mais comum da diferenciação de alguns centavos ali por item, por produto. Mas vamos dar sequência aqui, pessoal. Nos últimos meses, a parte do CBNF tem sido campeão de audiência também e de dúvidas do pessoal, né? Assim como foi a base do DIFAL lá em janeiro, quando saiu, a gente tem aqui o CBNF já sendo utilizado em alguns estados. Santa Catarina, estado extremamente importante para importação, entraria dia 1º agora e foi postergado para novembro, mas teve essa virada de chave, né? Então, o que é esse CBNF, né? Por que ele existe? Qual o intuito desse CBNF? Vamos fazer essa introdução aqui para a gente entrar um pouquinho nos temas mais técnicos sobre o processo. Quem deseja começar explicando o que é esse Código de Benefício Fiscal? Acho que eu posso começar. Então, o CBNF, ele é basicamente um campo no XML, né, da nota fiscal eletrônica, que é usado para identificar qual o incentivo fiscal daquela operação. Ele foi criado justamente para facilitar a análise do fisco e trazer mais transparência no processo. Isso aí. Opa, 3 anos de reunião virtual e eu ainda deixo no mudo falando, né, pessoal? Mas acontece, faz parte. Isso mesmo. E quais são os estados que já estão com obrigatoriedade e quais são os próximos a entrar ali? Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás e Santa Catarina. São esses. São esses, né? Sendo que Goiás e Santa Catarina vai começar a valer mesmo em novembro, né? Vou contar uma história para vocês, pessoal. Na GET a gente tem que estar dentro da legislação, né? A gente fez, colocou na esteira para desenvolver, colocar no sistema, baita preocupação em Santa Catarina e Goiás. Lançamos, fizemos live, explicamos para todo mundo, fizemos um baita textão no blog, lindo, maravilhoso para tudo. Chegou, lá, dia 30 estava tinindo, todo mundo sabendo como fazer. Deu dia 1º, a gente falou, vamos ver funcionar. Então, pessoal, o governo decidiu levar para novembro. Vida de desenvolvimento de software não é fácil. Não, mas que bom que vocês estavam preparados. Né? Já está pronto, pelo menos, né? Mas assim, desenvolver software não é fácil, viu, pessoal? Sai correndo e depois sai. E quando e como eu devo incluir esses dados na nota fiscal, né? Onde consultar isso, né? Onde que eu busco informação disso, pessoal? Quem que gostaria de responder essa? Pode falar, Aline. Eu no CBNF não conheço nada. Tá. Assim, ó, a tabela dos códigos de benefício fiscal estão disponibilizadas no portal do SPED, né? Então, ali você vai conseguir consultar os códigos e para poder informar, de fato, no XML. Mas, Santa Catarina, por exemplo, criou um guia prático de escrituração em que você vai poder se basear por ali em como deve ser emitida a nota fiscal quando tem benefício fiscal, né? Eles foram além do que só repassar ali o código do benefício.
Na nota fiscal de importação, como a gente estava falando, né, que o ICMS, na verdade, deve ser zerado quando tem diferimento, isso mudou um pouquinho. Agora, a gente tem que, de fato, destacar o ICMS como se tributado fosse e aplicar o percentual de diferimento em campo próprio, que nesse caso seria 100%. No DANF não vai aparecer o ICMS destacado, mas no XML da nota fiscal estarão preenchidos, né, em cada campo próprio. Eu creio que isso vai trazer também para o Estado a facilidade de identificar a renúncia fiscal, né? Então, eles vão ter mais dados ali para poder saber quanto que deixaram de tributar. Show de bola, perfeito. Pessoal, uma das grandes perguntas que vem aqui para a Get é quando... E se tem mais de um código de benefício fiscal para o mesmo produto, o que eu faço? E agora? Onde que eu coloco essa informação? Então, eu vou falar para vocês aqui, tá? A gente fez, inclusive, uma live recente sobre isso. Então, você tem que colocar, obviamente, o código do benefício fiscal ali, da tabela, né? Conforme a Aline acabou de falar, no campo destinado a ele. E os demais códigos, eles devem ser informados lá em dados adicionais do produto. O nome do campo é aquele INFIED-PROD, por exemplo. Né, eu vou fazer um pouco melhor para vocês. Aqui no chat, eu vou deixar um link num texto no blog explicando passo a passo do código de como efetuar e onde que vai. Mas assim, sempre tem que ter no campo adicional. Então, se eu tenho 2, você adiciona o campo principal, o campo obrigatório, e depois você coloca no campo adicional. Então, o primeiro código necessariamente no campo próprio do CBNF e os demais deverão ser informados ali nesse campo adicional que fica naquela forma. Né? Então, havendo mais de um benefício fiscal a ser informado naquele campo lá adicional, tá? Então, poxa, eu tenho 3, vamos supor. Como que você vai separar? Você vai colocar o código do CBNF, vai pegar aquele caractere que é uma barrinha para cima, assim, reta, e vai adicionar outro, uma barrinha para cima, adicionar outro, bem explicadinho, como que está no blog da Get, que a gente deixou o link, ou então acessa get.com.br, vai na lupinha, digita CBNF e você vai ver lá, mas essa é a informação, tá? Então, o campo principal você deixa no campo obrigatório, e as informações adicionais você adiciona nesse campo de dados adicionais do produto, que se tiver mais de um, você separa por essa barrinha que fica assim em cima, que fica bem do lado do shift do seu teclado, aí se você olhar para baixo agora. Uma informação importante para vocês, uma informação técnica do que você faz quando você tem mais de um código de CBNF a ser informado no seu produto. Falei que hoje seria bom, seria técnico, até eu estou respondendo essas coisas, nem lá, viu? Interessante isso, que tudo que a gente falou, que você vem de conta com o que a gente comentou na nossa live de hoje, de que a régua, o nível de exigência está aumentando. Então, o comércio exterior ele é muito dinâmico, né? Como você comentou, Sim. Você correu com a Get para fazer toda essa alteração do CBNF, consequentemente postergaram o prazo. Então, um profissional dentro da importadora, ele tem que estar atento. Eu vejo hoje muitos profissionais muito dependentes de informações externas, por exemplo, eu dependo da minha contabilidade para fazer a minha nota fiscal de entrada, eu dependo do meu despachante. Mas, na verdade, a pessoa da área fiscal, ali da área contábil, ela tem que estar atenta a tudo que está acontecendo, acompanhando essas alterações da legislação, para que possa acompanhar e, consequentemente, evitar qualquer tipo de erro ou até mesmo aí prejuízo por parte da fiscalização. Então, é importante, né, participar dessas lives, enriquecer todo esse conhecimento, mas ter uma certa proatividade e até mesmo ser autodidata, né, porque o comércio exterior é muito dinâmico, cada dia você tem novas atualizações. Sim. E mandem as dúvidas, pessoal, por favor. A última live que eu fiz sobre CBNF, uma das perguntas foi por que o governo fez isso. Pô, ajuda a gente também nas perguntas, né? Então, se você tiver uma dúvida, responde aqui, a gente responde no chat, senão a gente depois responde posteriormente aí com alguma forma para te ajudar nesse processo. Pessoal, estamos chegando aqui aos temas finais dessa nossa live sobre nota fiscal de entrada. A gente vai falar agora sobre o último tema, que é campeão de audiência aqui na Get, que é porque a minha nota fiscal foi rejeitada, deu nota fiscal de estorno, foi rejeitada. Né? Então, falando desse tema aqui, né, de nota fiscal, o porquê dela rejeita, a gente tem um principal problema de rejeição quando é um problema da unidade de medida, né, pessoal? Então, vamos lá, não sou eu que vou falar. Qual que é por que essa nota fiscal de estorno, por que desse problema, por que dessa rejeição você faz em relação à unidade de medida?
Existem vários tipos de rejeição, que é a nota fiscal, no momento que você vai transmitir para a Secretaria da Fazenda, pode acusar, né? Seja, às vezes, até mesmo uma base de cálculo, que às vezes não está batendo com o que o sistema entende e tudo mais. Mas um ponto muito importante é a unidade de comercialização, que ela pode ter uma certa divergência com a unidade de medida estatística da classificação fiscal. Isso na nota fiscal de exportação é até obrigatório que na nota fiscal de exportação siga impreterivelmente a unidade de medida estatística. Caso ao contrário, né, em caso de parametrização dado E em canal laranja ou vermelho, a gente pode ter a penalidade de aplicação de 1% de multa sobre o valor da nota fiscal. Mas na nota fiscal de importação, quando você adquire aquela mercadoria do exterior, por isso que eu sempre comento, Aline e Thiago, que tudo é um espelho na importação. O seu pedido de compra, a sua PO vai se tornar a fatura pro forma, que vai se tornar a fatura comercial, que vai se tornar a declaração de importação e, consequentemente, vai se tornar a nota fiscal de entrada. Ou seja, muitos produtos, às vezes, vamos citar, por exemplo, o caso de revestimento cerâmico, porcelanato. Você adquire ele, no caso, em metros quadrados, porém, a unidade de medida estatística desse produto é tonelada, né, ou quilograma líquido, ou seja, a partir do momento, se você colocar uma divergência entre a unidade de comercialização e a unidade de medida estatística dentro do sistema, pode ser que exista uma rejeição por parte da Secretaria da Fazenda, da sua unidade da federação, aonde você vai ter que daí fazer a conversão para que o sistema possa aceitar. Então, é importante que, quando você adquirir aquela mercadoria, na fatura, você já siga, às vezes, lá, ou até mesmo contemple as duas unidades de medida, seja estatística ou até mesmo comercialização, para evitar essa rejeição na nota. Consequentemente, você vai ganhar tempo na hora de emitir e vai poder dar velocidade na sua operação. Isso aí, perfeito. Perfeito. Algum comentário, Aline, sobre esse? Já passou por algum problema de rejeição de nota por aí? Não, deixa essa com o Kleber. Tá vendo, pessoal? Contrata a Aline, ela não tem rejeição de nota, hein? Ó. Você sabe, pessoal, que vocês podem, tem a tabela das NCMs aí, é divulgado, vocês dão um Google aí, coloca a tabela NCM vigente. Portal único do Syscomex também. Portal único do Syscomex. Né? E tem os softwares também, né, de tarifa externa comum que lhe apoiam quanto a isso, né? Então tem a própria GET, tem a Comex 10, tem a Aduaneiras, tem o Consult, tem a F5 Legis, aí tem gente pra caramba que pode te ajudar, que é uma base de dados única, uma base de dados que vão te dar informações muito além, né? Não só da base de cálculo da unidade de medida primária, mas como NEST, como acordos comerciais, enfim, dados que você pode apoiar aí na sua tomada de decisão à importação. Então é muito importante que a gente tenha só essas tecnologias, se tem aqui diversas, tá? Podem escolher qualquer uma dessas que vão lhe atender perfeitamente, né? Porque a base é única, a tabela é única, o que muda aí é cada um software e a prestação de serviço, consultorias, enfim, e profissionais que ali estão. Tem a GET, tem essas do mercado que vocês podem ter aí para vocês. E aí, pessoal, já sabem por que tem a mudança por que a DI nunca bate com a nota fiscal, sempre tem um reajustezinho de centavos e centavos, aqueles 0,01 centavos por item? No final eu vou contar por quê, é ridículo, porque tá, pessoal, mas eu vou contar por quê. Legal, olha, só quanta coisa importante a gente falou sobre nota fiscal de importação hoje, quanta informação técnica, informação grande sobre a nota fiscal, sem ter aquelas perguntas básicas ali do que é uma nota, por que eu tenho que medir a nota, enfim. Que era o que a gente queria fugir muito hoje, por isso que a gente trouxe profissionais extremamente qualificados, profissionais que são extremamente didáticos para trazer isso para vocês. Só que a nota fiscal de importação chegou ao fim o tema, mas existe um tema que eu queria muito que a Aline falasse, pessoal, que desde janeiro também é campeão de audiência, aqui já é um pouco na nota fiscal de saída, tá? Então você, importador, já emitiu a nota, já pegou todas as dicas aqui do pessoal, deu a entrada na mercadoria, agora está na hora de ganhar dinheiro, na hora de vender isso daí, e vai emitir a nota de saída. E existe um campeão de audiência aqui, que é o bônus para vocês, pessoal, que é sobre o DIFAL, essa base de cálculo do DIFAL, o que é base dupla do DIFAL, enfim. Aline, comenta com a gente sobre isso, dá aí alguma informação para o pessoal e vamos tentar esclarecer de uma vez por todas. Thiago, depois de fazer todo o processo de importação, a parte das vendas, né, das notas de venda, tem que estar muito bem estudado. O importador, ele tem que saber o preço de venda dele. Isso aqui é campeão no escritório, a nossa consultoria, para poder explicar para ele como que ele compõe esse preço de venda. E o DIFAL é um imposto que ele deve estar dentro do preço de venda.
ele é chamado do imposto por dentro. Assim como o ICMS próprio também, né? Por isso que a gente diz que a base do DIFAL sempre vai ser base simples, pelo menos esse DIFAL, que é o DIFAL não contribuinte, destacado na nota fiscal de venda para não contribuintes, né, na operação interestadual. Então, sempre base simples, porque esse imposto ele tem que estar compondo o preço do produto, né? Voltamos à estaca zero. O que é o principal para o importador saber? Compor o preço do seu produto, tá? Sempre que vender para não contribuinte, o ICMS que ele vai embutir não é 4%. É 18, 19, 20, 25, né? Depende do item e do estado para qual ele está vendendo. Perfeito, show de bola. E a você, eu também convido, você que está nos ouvindo, get.com.br, falo isso toda hora do meu site, não consigo nem falar até hoje direito. Vai lá, lupinha, digita DIFAL, enter, um dos artigos mais acessados do ano, tudo para você. Uma brincadeira à parte, não deu um Google, deu um Get. Ah, ficou boa essa aqui, hein? Gostei. 2 conteúdos por semana novinhos por profissionais extremamente renomados de mercado. Pessoal, chegamos ao fim da nossa live, do nosso webinar sobre nota fiscal de importação. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenham tido dicas importantes na hora da emissão da sua nota. E, como prometido, por que tem diferenciação? É porque para cada um dos softwares, o software do despachante, o software do Siscomex, o portal único agora, o portal do Siscomex, e o software que você emite sua nota fiscal, seja ele do governo ou algum outro de mercado, eles têm um limite de casa decimal. Então tem um que tem 13 casas decimais, outro que tem 8 casas decimais, outro que tem 10 casas decimais, então nunca vai bater um com o outro. Daí eu pergunto, Aline Kleber aqui, só de curiosidade, qual é o limite de diferença que vocês deixam por nota fiscal? Tem cliente nosso que deixa R$1, tem cliente nosso que deixa R$10, qual que é o limite que vocês deixam aí para vocês de diferença? Olha, eu acho que R$1 tá ok, dentro, né? Tá ok. Varia de software para software, mas a gente deixa essa decisão para sempre, como a escrituração contábil, né, é assinada pela própria contabilidade, nós, como despachante aduaneiro, passamos essa decisão para o importador verificar com a contabilidade para que ele ratifique e possa aí seguir em frente, né? É isso. Uma coisa que eu não falei lá no início, mas um dos documentos mais importantes além da DI é o espelho da nota fiscal do despachante. Né? A gente sempre orienta a solicitar. Até um diferencial do sistema da Get é que o sistema da Get faz a leitura do XML diretamente do Siscomex. Tem muito software no mercado que você tem que pegar o XML da DI, transformar ele no XML da nota fiscal de entrada, para daí fazer o upload dentro do sistema. Né? E daí, consequentemente, também quando você faz o upload, é necessário que você faça toda a verificação e as alterações necessárias. Mas o sistema da Get, como ele já lê o XML diretamente da DI, ele já faz a extração da maneira correta, né? Então, é isso mesmo. Isso que acaba sendo muito prático, sabe? Isso foi visionário nessa... desde 2008. Desde 2008. A gente parou de falar que a gente faz em 2 minutos, agora a gente faz em 3 cliques, né? Porque você é o upload, é o cálculo, daí confere os dados, obviamente, né? Tem que conferir tudo certinho e manda enviar ao Cefaz. 3 cliques. E o que é legal também, que eu gostei, de você exportar o XML antes de emitir a nota, daí você lança lá no WebDANF, faz a verificação, seu espelho da DANF está saindo corretamente, e depois você faz a validação, né? É isso mesmo. Então, de fato, é um diferencial e facilita bastante a vida de todos os envolvidos. Muito obrigado. É especialista, Get. Obrigado, Renata, Roberto, Baiane, Edu. A vaga de vocês de vendedores da Get aí tá em jogo, hein? Tô falando aqui, ó. Pessoal, quero agradecer de verdade, de coração, as informações de vocês, da disponibilidade de vocês em passar essa informação para o mercado, em dar a cara aqui para passar a informação. É muito gratificante para nós da Get, para a MZen, para a ComexLand, nossos parceiros aqui, de ter profissionais como vocês levando conteúdo, levando informação aí para esse mundão do comércio exterior, para esses importadores. Então, gostaria que vocês deixassem agora o recado final de vocês, para agradecer todos que aqui estão. E como que eles te acham? Conta para gente. Vai lá, Aline. Meu Deus, deixou comigo. LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube.
Bom, gente, eu quero agradecer novamente todo mundo que está aqui escutando a gente, ao Thiago, ao Kleber, que participaram aqui comigo. É a primeira vez que eu estou gravando assim, um conteúdo. Realmente, para mim, eu fico um pouco nervosa, mas eu acho que deu certo. Foi ótimo. O nosso trabalho na Consult é justamente dar todo o apoio, o suporte ao importador, não só no processo de importação, mas nas vendas futuras, né? Como eu falei, auxiliar ali num processo que é tão difícil, a parte de calcular o preço de venda, compor esse preço de venda. Então, o nosso objetivo é sempre estar estudando o melhor caminho para a questão tributária desses clientes, né? Vocês me encontram através do Instagram, apesar de que o meu Instagram ainda não é profissional, mas pode encontrar através do escritório mesmo, que é a Consult Contabilidade, ou através do meu pessoal, que é a Aline Baylor. E muito obrigada, é isso, pessoal. Show de bola. Obrigado você. É isso que a gente quer, profissional bom de mercado, profissional extremamente qualificado. Que legal, não sabia que foi a primeira vez de fato que você fazia, não pareceu, então que legal que a Comex Digital Talk deu essa oportunidade e é a nossa intenção, né? Porque senão são sempre as mesmas pessoas falando, tá cheio de profissional bom no mercado. Aline, muito boa a sua participação, adorei, obrigado. Clebão, suas considerações finais. Maravilha, obrigado novamente aí pela oportunidade, terceira vez aí participando do evento Comex Digital Talk, que faz a diferença aí para todos os importadores e exportadores brasileiros. E as minhas mídias sociais são, eu tenho o Instagram, kleber.fontes, tenho um canal do YouTube também, Kleber Fontes, Inteligência e Estratégia Aduaneira, tem o meu site lá, kleberfontes.com.br, e não poderia deixar de mencionar meus 2 livros, 7 Passos para o Sucesso da Importação e Exportação Descomplicada, estão bem ranqueados lá na Amazon, então você pode encontrar na Amazon, seja na versão aí digital, e-book, ou até mesmo fisicamente, ou por meio da universidade da Biblioteca Pearson, aí, 500 ou por faculdades disponíveis, né? Então é bem fácil de encontrar. Então, muito obrigado pela oportunidade, gosto muito do que faço e principalmente de compartilhar aí do nosso dia a dia, que a gente entende que os importadores e exportadores têm muita dificuldade, muitos gargalos aí, e um desses gargalos, com certeza, é a nota fiscal de entrada, que a GET entra para poder solucionar. Muito obrigado. Isso aí, pessoal. E um agradecimento especial para a Sari Santos, para a Cauana, da Comex Land, da Emzen, que nos ajudam, que são parceiros aqui, que esse evento é da GET, da Comex Land e da Emzen. Nós 3 aqui estamos trabalhando juntos para sempre trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, um beijo aí para a Cauana e para a Sari, que nos apoiam bastante. E vocês também podem me encontrar no Instagram, ti.furt. Se não colocar o ponto, vai ser, se for só Tifurt, é o meu pessoal, e lá eu não coloco ninguém, porque eu só tenho uma foto ruim lá, tá? No meu pessoal, tá? Normalmente sou eu com uma cervejinha na mão, então daí vai para o profissional ali que eu respondo, tá? Eu pareço alguém mais sério no profissional. No LinkedIn, pessoal, tô lá com o Thiago.furtado, podem me adicionar, eu sou super aberto, tô sempre disponível para apoiar dentro daquilo que eu conheço, e se eu não conheço, eu indico quem conhece para vocês. Um grande beijo, em 15 dias, mais um episódio do Comex Digital Talk para vocês. E aí, qual será, hein? Quem será o host aqui? A Cauana ou a Sari? Quem que vai vir aqui agora? Grande beijo, pessoal, obrigado. Tchau, tchau.